Oi, turminha! Vamos lá ao nosso conteúdo de língua portuguesa de hoje. As atividades são no seu livro de atividades. Então, corre lá, pega o seu livro de atividades e abre para mim na página 24, porque realizaremos agora um conteúdo de revisão sobre algo que nós já estudamos nesse segundo semestre, que são hiperônimos e hipônimos e as letras G e J. Primeiramente, essas duas palavrinhas que são mais difíceis de falar, não é verdade? Do que de realizar as atividades com ela. São hiperônimos, que vem de hiper, aquilo que é grande. Relaciona sempre hiperônimo, hipermercado, aquilo que é um mercado muito grande. Então, hiperônimo são aquelas palavras que têm um sentido muito abrangente, tá? Hipônimos vem de hipo, aquilo que é menor, aquilo que é específico. Então vamos lá, exemplo, hiperônimo, quando eu digo flor, flor, existem vários tipos de flores, não é verdade? Tipos de flores que nós conhecemos, então, rosa, margarida, e assim por diante. Então, hiperônimos eu tenho flor que abrange uma grande quantidade ou uma grande qualidade de flores, como por exemplo rosa, margarida. Eu tenho também, por exemplo, cidade. Cidade é um hiperônimo, porque quantas cidades mais ou menos existem no Brasil? Milhões, não é verdade? Como, por exemplo, Pires do Rio, Palmelo, Orizona. Isso tudo são hipônimos do hiperônimo cidade, certo? Então, para fixar, hiperônimo é aquilo que é grande, então é um significado amplo. Hipônimo é aquilo que é específico. Cidade, Pires do Rio, Palmelo, Orizona. Hiperônimo, cidade, porque existem muitas. Hipônimo, Pires do Rio, Palmelo, Orizona e várias outras, porque são específicas. Pires do Rio existe só aqui, Pires do Rio, Orizona, Orizona, Palmelo, Palmelo, certo? Agora, vocês vão ver também a dificuldade ortográfica do G e do J. Como assim? Eu estou falando daquelas palavras em que o G tem um som muito parecido com o J, quase idêntico ao J. Fazem esse som de J. Só porque existem específicos. Por exemplo, quando vocês aprendem a unir consoantes com vogais, primeiramente você aprende o quê? Gá, gó, gu. Pois o G, junto com as vogais A, O e U, faz o som de Gá, gó e gu. Agora, quando o G aparece com as vogais E e I, ele faz som de quem? J. Por quê? Faz som de G e G. Portanto, G mais E ou mais I faz som de J, correto? G com as vogais E e I tem som de J, G e G. E G com as vogais A, O e U tem som de Gá, Gó, Gu. Isso é uma coisa que você deve praticar. Então, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais firmeza você tem a usar o G e o J. Agora, eu quero que você realize para mim as atividades da página 24 e 25 do seu livro de atividades. Primeiro, coesão da página 24, que traz hipônimos e hiperônimos,
tá? Lembrando que coesão é a forma como você encaixa as palavras e elas fazem sentido, certo? E o segundo são as letras G e J, que é essa dificuldade ortográfica que eu acabei de explicar para vocês, tá? Realizem a atividade com muito cuidado e a gente volta na continuação desse vídeo com a correção dessa atividade, tá bom? Beijo! Vamos lá então, meninos, depois de realizar as atividades, passar para a correção das mesmas. Assim como eu expliquei anteriormente, a página 24 traz coesão, não é verdade? Quando você elabora frases que façam sentido, você elabora uma mensagem que tenha sentido, pois as palavras se encaixam, certo? Dentro de coesão, nós estudamos o quê? Hiperônimos e hipônimos. Então, o exercício número 13 pediu que ligue o hiperônimo às imagens correspondentes. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês que hiperônimos são as palavras que vêm de hiper. Então, é aquelas que têm um sentido bem abrangente, não é verdade? Um sentido amplo, maior, grande, hiper, grande, tá? Então, como hiperônimos temos planta, material reciclável, alimento e flor. Aí, do outro lado, eu tenho uma sequência de imagens, certo? Caracterizando os hipônimos, que são os tipos, ou seja, são aquelas palavrinhas mais específicas. Por exemplo, planta. Planta, eu tenho o desenho dessa flor, tá? Eu tenho a folha e eu tenho um cacto. Então, você deve ter ligado planta a flor, a folha e ao cacto, certo? Material reciclável é o hiperônimo. O hipônimo, ou seja, o tipo específico de material reciclável é o quê? A garrafa, certo? E a sacola plástica. Entendido? Eu tenho alimento. Quais são os hipônimos do alimento, do hiperônimo alimento? Você tem o quê? Pão e você tem o leite, certo? Parece um copo de água também, né, gente? Mas é um copo de leite, eu acho, tá? E por fim, nós temos flor. Flor, você deve ter ligado também a essa imagem, caracterizando esse tipo de flor aqui, tá bom? Na página 25, nós trabalhamos com a dificuldade ortográfica do G e J. Eu comentei com vocês anteriormente que o G e o J podem ter sons muito parecidos. Vamos lá. Número 14, complete a frase. A letra G antes das vogais, quando o G tem o mesmo som de J antes das vogais, E, I, elas representam o som da letra J, porque quando elas estão junto com as vogais A, O e U, elas formam o som de G, Go e Gu, não é verdade? E junto com as vogais E e I, formam os sons de G e G. Exercício número 15. Escreva o nome das figuras representadas a seguir. Eu comentei com vocês que quanto mais você ler e souber dessa regrinha aqui, menos dificuldade você vai ter ao escrever o nome das palavras, não é verdade? Então, essa primeira palavrinha aqui, eu vou usar G ou J? Essa aqui é a imagem de um gato, onde o G tem som de G, gato, porque ele está acompanhado da vogal A. Aqui eu tenho a imagem de uma agenda, não é verdade? Agenda.
com G. Logo abaixo, eu tenho a imagem de um cubo de gelo, certo? Do lado, eu tenho a imagem da girafa. Embaixo, eu tenho a imagem do mágico. E por fim, eu tenho a imagem dos girassóis, porque são 2. Então, girassóis, certo? Todas essas palavrinhas escritas com G, onde você observa que, junto com as vogais A, O e U, formam G, Go, Gu. Junto com as vogais E, formam G. A vogal I forma G, correto?